Em meio às lendas mais antigas da humanidade, uma história se destaca pela sua força e mistério. A Arca de Noé. Uma embarcação gigantesca, construída sob ordens divinas, que salvou a vida na Terra de uma destruição cataclísmica. Mas o que sabemos sobre ela? E o que permanece escondido nas brumas do tempo? Hoje, vamos desvendar os segredos por trás deste ícone da história sagrada. Desde os desertos da Mesopotâmia até as montanhas de Ararat, o mito da Arca de Noé atravessa culturas e gerações. Uma narrativa que mistura fé, ciência e simbolismo, inspirando exploradores e estudiosos por séculos. Por que essa história persiste tão fortemente em nossa imaginação coletiva? Os antigos textos sagrados falam de um homem escolhido por Deus, um barco que abrigou todas as criaturas e um dilúvio que reescreveu o destino da humanidade. Mas além do relato bíblico, há pistas arqueológicas, interpretações científicas e até teorias alternativas que ampliam os horizontes dessa história épica. Hoje, mergulharemos em detalhes fascinantes sobre como a arca foi construída, os desafios que Noé enfrentou e como essa narrativa continua a nos intrigar. Prepare-se para uma jornada que combina história, mistério e fé, trazendo uma nova perspectiva sobre um dos maiores enigmas da humanidade. Noé, um homem justo em um mundo mergulhado no caos, ouviu o chamado. Em meio a sonhos perturbadores e visões de uma tempestade apocalíptica, Deus o instruiu a construir a arca e salvar sua família e todas as criaturas da terra. Sua alma estava dividida entre o peso da missão divina e o descrédito de seus vizinhos, que o viam como um lunático. No entanto, sua fé inabalável o guiava. O chamado não veio apenas em palavras, mas em sinais. Os céus escureciam com frequência normal, os ventos uivavam como nunca antes, e a terra parecia sussurrar um aviso iminente. Noé buscou refúgio em suas orações, recebendo visões claras da estrutura da arca e das dimensões exatas para sua construção. Apesar das dúvidas e do medo inicial, ele reuniu sua família e explicou a magnitude da tarefa. Cada membro assumiu um papel crucial e juntos começaram a planejar como obteriam os recursos necessários para a construção. Enquanto isso, os olhares curiosos e os risos zombeteiros de seus vizinhos não cessavam. Mas Noé sabia que sua missão era maior do que qualquer crítica ou escárnio. Os primeiros dias foram os mais difíceis, quando a visão do imenso projeto parecia quase impossível de se realizar. No entanto, Noé começou a dividir a tarefa em etapas menores, concentrando-se em construir primeiro a base e, gradualmente, cada seção da arca. Os recursos escassos também representavam um desafio. Madeira precisava ser cortada e transportada de locais distantes. Para isso, Noé criou ferramentas rudimentares que facilitaram o trabalho, demonstrando uma engenhosidade que surpreendeu até os mais céticos. Enquanto trabalhavam, Noé frequentemente parava para inspirar sua família, lembrando de que estavam realizando uma missão sagrada. Ele narrava histórias de fé e coragem, reforçando a determinação de todos diante das dificuldades. Os dias passavam e a arca começava a ganhar forma. Os vizinhos, inicialmente cheios de zombarias, começaram a olhar com uma mistura de curiosidade e temor. A presença constante de sinais celestiais, como ventos incomuns e formações estranhas nas nuvens, começou a plantar dúvidas em seus corações. Noé, no entanto, não deixou que as reações externas o abalassem. Ele continuou, movido pela força de sua fé e pelo amor por sua família. Cada martelada na madeira parecia ecoar uma mensagem de esperança e resiliência. Por anos, Noé e seus filhos trabalharam incansavelmente para erguer a arca. Enquanto isso, os animais, guiados por um instinto divino, vieram de todas as partes do mundo, formando uma cena de harmonia e mistério. O som das ferramentas ecoava pelo vale enquanto as fundações da arca tomavam forma. Os filhos de Noé trabalhavam em sincronia, erguendo vigas gigantescas, enquanto Noé supervisionava cada detalhe, seguindo as instruções que recebera em suas visões. Ao mesmo tempo, a chegada dos animais era um espetáculo à parte. Eles vinham de longe, atravessando rios, florestas e montanhas, guiados por um instinto incompreensível. Leões e cordeiros caminhavam lado a lado, enquanto aves exóticas sobrevoavam a construção, pousando suavemente nos galhos próximos. Os vizinhos observavam com espanto e incredulidade, incapazes de ignorar a grandeza do que estava acontecendo. Para Noé e sua família, a arca já era mais do que uma embarcação. Era um símbolo de esperança e renovação. Enquanto a arca tomava forma, o céu começou a mudar.
Nuvens pesadas se acumulavam no horizonte e o vento trazia consigo um presságio de que o tempo estava se esgotando. Noé sabia que precisava terminar a tempo, pois o dilúvio estava próximo. E então veio o dilúvio. A terra tremeu enquanto as águas subiam, submergindo tudo em seu caminho. Mas dentro da arca, Noé, sua família e os animais aguardavam, cercados pela fé e pelo desconhecido. Do lado de fora, o cenário era apocalíptico. Ondas gigantescas varriam a terra, destruindo tudo em seu caminho. Raios cortavam o céu enquanto trovões ecoavam como um grito da natureza. A arca balançava violentamente, mas permanecia firme, uma prova da precisão divina em sua construção. Dentro da arca, um silêncio tenso dominava. Os animais estavam inquietos, mas Noé e sua família trabalhavam juntos para manter a calma. Eles cuidavam das criaturas, alimentando-as e garantindo que todas estivessem seguras em seus compartimentos. As horas se transformaram em dias e os dias em semanas. Noé passava noites em vigília, orando e observando a chuva interminável que martelava a madeira da arca. A fé era o único alicerce que os mantinha firmes. Finalmente, após 40 dias e 40 noites, a chuva cessou. O silêncio que seguiu foi quase ensurdecedor, e Noé subiu até o convés para olhar o horizonte. Tudo o que ele viu foi um vasto mar sem fim, mas em seu coração havia esperança. A arca havia cumprido seu propósito, proteger a vida para um novo começo. Após semanas em alto mar, com a tempestade finalmente cessando, Noé e sua família olham para o horizonte. À medida que as águas começam a baixar, eles avistam a terra firme pela primeira vez. A arca, embora marcada pelas provações, trouxe não apenas a salvação, mas também lições que continuam a ressoar até hoje. O mistério da Arca de Noé permanece, mas o que sabemos é que sua história é muito mais do que um simples conto de fé. Ela nos ensina sobre a resistência diante das adversidades, a coragem de tomar decisões difíceis e o valor da esperança, mesmo quando o mundo à nossa volta parece desmoronar. A Arca de Noé não foi apenas um barco. Foi o símbolo de um novo começo, de uma oportunidade para a humanidade se reerguer. O que muitos não sabem é que, além do mito, há evidências de que culturas antigas, de diferentes partes do mundo, compartilham histórias de grandes inundações. Será que todas essas culturas estavam falando da mesma catástrofe? O que mais poderia ser descoberto sobre a verdadeira jornada de Noé? No final das contas, a história da Arca nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando parece que não há mais esperança, é possível encontrar uma luz que nos guia. A arca não apenas cruzou mares, mas também atravessou séculos, trazendo consigo um legado de fé, sobrevivência e renovação. Enquanto o arco-íris surgia no céu, marcando a aliança de Noé com Deus, o verdadeiro significado dessa aliança é algo que ainda nos desafia a entender. A responsabilidade de proteger o nosso planeta, os animais e uns aos outros. A lição da Arca de Noé é eterna. Quando as tempestades da vida surgem, precisamos ter fé, coragem e a determinação de seguir em frente. A Arca de Noé, com todos os seus mistérios, permanece não só como um símbolo de salvação, mas como um convite para refletirmos sobre o nosso próprio papel na preservação do que é mais importante. Enquanto o vento suave sopra sobre a nova terra, podemos ver que o verdadeiro milagre não foi apenas a sobrevivência da arca, mas o renascimento do mundo, pronto para ser reconstruído. O legado da Arca de Noé nos desafia a viver de forma mais consciente, a aprender com o passado e a construir um futuro melhor. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se gostou, dê um like e comente.